Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. Hoje é 30 de dezembro de 2024 e nós estamos findando mais um ano e eu continuo aqui com as minhas reflexões, visto que a maioria das pessoas estão em clima já de comemoração do final do ano e absortas, né? A gente percebe as pessoas o ano todo, como se estivessem num sono coletivo, mas nessa época fica tudo muito mais claro, né? Quando dá a impressão que as pessoas ficam enebriadas, as pessoas ficam como se estivessem num transe, esperando que algo fosse acontecer. E quando a gente faz uma pequena caminhada para fora, né, dessa caixa, a gente já consegue ter esse olhar e a gente já não consegue mais se encaixar. E isso acontece claramente comigo e eu tenho certeza que com muitos de vocês que assistem as minhas aulas aqui e também de outros canais com assuntos parecidos e também os conteúdos do Jean-Val Elan. Então a gente consegue ter esse olhar mais crítico, né, sobre o comportamento das pessoas. E eu refletindo sobre os acontecidos assim aqui do nosso país e do mundo, eu resolvi colocar esse nome na live, Esqueça Deus, que ele não consegue dar conta nem dos problemas dele, sobre o que está acontecendo, né, no mundo e no nosso país. O comportamento das pessoas que ainda ficam com essa visão de que alguém vai vir nos salvar, que alguém vai nos tirar daquelas ciladas que nós estamos, né, até o pescoço, enfiados. E seria mais ou menos sobre isso o assunto de hoje. Hoje eu estou com uma presença aqui na minha aula, que é de uma gatinha que eu resgatei aqui perto da minha casa na noite do dia 23, que muitas pessoas costumam abandonar os animais na época de festas, porque eles acreditam que as pessoas próximo do Natal estão com seu coração mais bondoso, ou também no sentido de que vão viajar e querem se desfazer dos animais. Então não sei qual que foi o caso dessa gatinha que eu resgatei, mas eu estou com ela aqui fazendo um lar temporário e ela está ali na poltrona atrás. Já fazem alguns dias que eu estou aqui com ela, né? E estou tentando conseguir um lar definitivo para ela. Por enquanto eu não dei nem nome para ela, enfim. Só quis compartilhar com vocês esse acontecido da semana. A respeito do que está acontecendo no mundo, a gente tem visto assim muitas coisas interessantes acontecendo, os fenômenos que aconteceram em New Jersey, nos Estados Unidos, que estão chamando de drones, acidente com avião na Coreia do Sul ontem, enfim, o mundo vai girando, as coisas vão acontecendo, e se ninguém fizer nada, a gente continua na mesma mesmice que a gente sempre esteve. Então hoje eu amanheci refletindo sobre essas questões, refletindo comigo mesma e percebendo assim que desse sono coletivo das pessoas, como a política influenciou os comportamentos das pessoas também aí nos últimos anos. Gostaria de dizer que quando eu criei esse canal, a 10ª Musa, foi com o intuito de passar uma reflexão a respeito dos conteúdos da revelação cósmica do Jean-Val Elan e também sobre várias coisas, comportamentos, porque eu agora sou psicanalista, né? Sou professora de filosofia e sou psicanalista também, voltada para a psicologia de Carl Jung, psicologia analítica, que vê o ser humano como um ser transpessoal, um ser que possui alma ou espírito, e
quando eu criei esse canal, foi justamente para poder falar de assuntos comportamentais. E isso, quando você fala em comportamento e conteúdos da revelação cósmica e tantas outras coisas interessantes, isso abrange também o comportamento, né? Principalmente o comportamento humano. E nós temos percebido os acontecimentos aqui políticos no nosso país, a maneira como o nosso povo se separou. É como se fossem dois frontes de uma guerra, né? E eu gostaria de deixar claro aqui que eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu sou o tipo da pessoa que se posiciona em cada eleição votando no menos pior do momento, vamos dizer assim. Mas a gente consegue, e eu acredito que todos vocês também, perceber esses acontecimentos. E como as pessoas estão perdidas, né? Como as pessoas precisam de um líder, de alguém que as conduza para um lugar de segurança. E isso é resultado daquilo que a gente sempre vivenciou. Nós sempre precisamos ter alguém nos dizendo para onde que nós deveremos ir. E isso tem a ver com a religião, que fez com que a gente sempre buscasse fora aquilo que está realmente dentro de nós. Mas a religião faz com que a gente busque fora, com que a gente olhe para fora. Então, Carl Jung já falava, no início do século XX, que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então é com essa mensagem de Carl Jung, o pai da psicologia analítica, que eu gostaria de fazer essa aula, de falar sobre essa questão do comportamento, como isso influenciou, como as religiões nos condicionaram a sempre olhar para fora, a clamar a um Deus que nos ajude, que nos cure, que faça alguma coisa por nós, a rezar para algum santo. E pouca coisa é falado sobre o olhar se voltar para dentro, para uma meditação, para uma reflexão. A gente sempre, mesmo quando o Papa Francisco, que é uma pessoa que eu considero uma pessoa boa, ele fala para a gente continuar rezando e pedindo. E eu cheguei num ponto assim onde eu estou cansada, né? Cansada de ver isso e perceber que ao longo de muito tempo o ser humano está sempre pedindo, como um pedinte mesmo, e pedindo coisas para Deus, para Jesus e para vários santos. E poucos são aqueles que conseguem se responsabilizar pela sua própria existência, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Sempre colocam Deus em primeiro lugar. E foi isso que as religiões fizeram com a gente. Eles fizeram com que a gente colocasse Deus em primeiro lugar. E é dessa forma que a gente assiste esse cenário agora terrível e ridículo que chega a ser, onde políticos falam em nome de Deus e pessoas totalmente perdidas em busca de um Messias cometem atos dos mais absurdos, atos violentos, né? E tentando pesquisar e estudar a psicologia dessas pessoas, é isso que a gente encontra. Pessoas totalmente perdidas em busca de um mestre. E quando alguém mascarado de mestre aparece, essas pessoas vão atrás e fazem o que precisar ser feito dentro da visão delas para conseguir colocar esse seu Deus, entre aspas, no trono que elas elegeram. Então, assim, gostaria de refletir a respeito disso também. Mais uma vez, vou dizer que eu não sou nem de direita nem de esquerda, mas nunca tinha visto, né, dentro do meu tempo de existência aqui, como Marisete, uma situação tão caótica dessa que nós estamos vivendo, onde a gente consegue perceber, né, dois frontes se atacando
como se nós não fôssemos todos de um único país, como se nós não fôssemos todos brasileiros, né, e irmãos de pátria, e agora nós estamos em dois frontes, e isso é muito triste, é muito lamentável, e essas pessoas talvez não estejam preparadas ainda para sair desse contexto de ter um líder, e é mais ou menos assim. Hoje de manhã eu acordei refletindo sobre isso, é como se tivesse várias ovelhas, né, espalhadas num campo, e o pastor dessas ovelhas tivesse tido um colapso e tivesse deixado elas sozinhas. Então elas estão como se fossem lutando por si próprias, né? Então, assim, é muito triste de ver a cena. E olhando mais no fundo, né, a cronologia disso, a gente encontra justamente o contexto religioso, como eu já comentei, né? Onde nós fomos ensinados a buscar fora aquilo que está dentro de nós. Essa autossalvação, eu vou intitular assim, onde não é um caminho fácil, e de todas as coisas que eu estudei, as filosofias, as vertentes religiosas, o espiritismo, enfim, tudo. Quando me deparei com a revelação cósmica de Jean-Val Elan, foi uma coisa muito impactante para mim, porque, como eu já falei em outras aulas, né, em outros vídeos aqui do canal, eu também trilhei aquele caminho, né, catolicismo, espiritismo. Depois chegou um tempo onde o espiritismo já não me respondia meus questionamentos. E quando eu conheci o trabalho de Rogério, de Jean-Val Elan, eu comecei a ter um pouco mais de deslanche na minha própria existência, porque ela é uma filosofia, vou chamar assim, que abrange um contexto muito grande de informação, que eu nunca tinha tido antes, em situação nenhuma. Eu sempre tinha muitas dúvidas sobre o Oriente, sobre os deuses da Índia, e porque também sou professora de yoga, de Hatha Yoga, e achava incrível as histórias, só que eram tudo peças de um quebra-cabeças, todas espalhadas. E com a revelação cósmica de Jean-Val Elan, eu consegui ir montando já um pedaço desse meu próprio quebra-cabeças. E não vou dizer para vocês que eu acredito em 100% do que ele fala, porque ele deixa claro isso, que ele não tem certeza daquilo que ele conta, mas que existe uma grande possibilidade de terem algumas coisas corretas ali. E conforme eu disse para vocês, ele é muito abrangente, né, dentro da retórica que ele comunica ao mundo, e talvez mais tarde a gente consiga reencarnar numa outra condição aqui na Terra, e de repente a gente vai validar algumas coisas da revelação cósmica e vai ter que rejeitar outras, mas até esse ponto aqui da minha existência, ela é a coisa assim mais lógica que eu consigo perceber. E principalmente sobre o comportamento desses seres que nós classificamos como deuses, do ser Javé, do comportamento dele. E eu participo do IEA, que é a escola fechada do Jean-Val Elan, e ele tem o projeto Orban também, que são escolas onde esse conhecimento fica mais fechado, vamos dizer assim, apesar de que nos últimos anos, conforme os próprios espíritos pedem a ele que adiante o contexto das revelações que ele tem feito, pois eles querem aproveitar ainda no caso do Rogério, né, do corpo que anima agora o espírito do Rogério, nessa vida atual, eles ainda querem aproveitar esse contexto para continuar ainda fazendo mais algumas
revelações, vamos dizer assim. Então, me perdoe se às vezes eu perco o raciocínio. Eu gostaria de dizer que para mim também não é fácil, não foi fácil lidar com isso. Quando eu tive que, entre aspas, me apartar desse Deus, né, do Deus da Bíblia, do Javé, e que hoje eu entendo assim, como muitos filósofos, escritores, historiadores do passado mencionavam, no caso de Nietzsche, né, que comentava sobre Deus, Deus está morto, ou que mataram Deus, era nesse sentido. Nietzsche tinha certeza de que existiam coisas por trás, mas que ele não conseguia responder com o espírito do tempo daquela época. Assim como tantos outros homens e mulheres importantes da história, Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, que eu já comentei anteriormente aqui no vídeo, também um homem incrível e que teve que se apartar de Freud, pai da psicanálise, porque Freud era mais voltado às ciências comprobatórias, mas Jung tinha ele próprio experiências com espíritos e com coisas que ele não conseguia explicar totalmente naquela época, mas ele foi até um ponto onde ele conseguiu. E eu, como psicóloga analítica atual, me sinto na obrigação de dar continuidade, porque eu acredito assim que as pessoas no passado, elas fizeram até o ponto que foi possível para elas. E que nós agora, que temos a faca e o queijo na mão, temos por obrigação que continuar, quem se sentir nesse chamado, vamos dizer assim, de dar continuidade, porque eles foram até o ponto onde era possível na época, e mesmo assim eram considerados até hoje como loucos, enfim. E as pessoas que trabalham dentro dessas linhas hoje, elas ficam dentro de uma caixa fechada. Mas eu acredito que tudo tem que ser atualizado, tudo tem que ser revisto, porque essas pessoas fizeram naquele tempo até onde foi possível para elas. E agora, nós como seres cósmicos, que nós temos certeza, né, porque só não vê quem não quer. As coisas estão aí se apresentando para nós todos os dias. O contato com os seres extraterrestres e extrafísicos, que são os seres do universo antimaterial, do qual o Jean Valjean fala tão amplamente sobre esses avistamentos que estão na parte norte do planeta, se fazendo a cada dia que passa. Então, assim, se no passado esses homens e mulheres que tanto fizeram por nós não tinham informações, tinham que buscar em livros, tinham que viajar para outros países, nós hoje temos tudo na palma da nossa mão. Então só fica com as vendas nos olhos ainda quem quiser. E desperta, né, quem tiver coragem também, porque realmente precisa de coragem. Como eu disse, não é fácil, mas eu acredito que agora é a nossa hora e a nossa vez de darmos esse passo adiante. Porque daqui a algumas décadas, a maioria de nós já não vai estar mais aqui em corpo físico, mas tudo isso que nós estamos fazendo, né? Hoje a gente já não tem tanta necessidade de deixar em livros, mas sim em vídeos. Existe essa grande possibilidade que facilita muito. Então, as pessoas do futuro, que vão assistir essas aulas, que vão assistir os vídeos de tantos outros canais que falam sobre esses assuntos e lerem os livros, vão saber até onde a gente caminhou e vão partir dali para frente. Porque hoje a gente pode e deve falar sobre esses assuntos. Da maneira como o Jean Valjean fez a releitura do Livro dos Espíritos e o atualizou, com a ajuda de muitos espíritos de seres
que animaram homens e mulheres muito importantes dentro da história, dentro da filosofia, dentro do campo das artes. Esses espíritos, dentro das suas possibilidades, ajudaram a fazer reescrever, né, essa releitura e essa atualização. Então eu acredito que tudo precisa de uma atualização, assim como acontece na medicina e na ciência, tudo vai sempre atualizado. Falando em ciência, eu acredito que sim, que a ciência tem noção de tudo isso que está acontecendo, mas muitas pessoas perguntam assim, mas por que isso não está nas revistas científicas? Por que não está dando no Jornal Nacional? Por que não está dando nos jornais importantes do país e do mundo? Eu até já comentei sobre isso, né? Que essas mídias, elas são engessadas e muitas universidades também não querem perder os patrocínios que elas recebem. Então, assim, se uma universidade de renome vier fazer qualquer tipo de comentário que derrube aquilo que foi falado num passado sobre algum campo da ciência, essa universidade ela seria desacreditada. Então percebam como tudo é muito bem amarrado e vai ficar sentado esperando quem ficar esperando uma resposta proativa de universidades, da mídia, porque isso não vai acontecer. Isso é um trabalho e eu já percebi na minha própria vida profissional que eu, como professora, tenho assuntos que eu sou proibida de abordar e que eu não posso falar. Enfim, tem muitas coisas, né? Então, você imagine eu como uma simples professora, se eu for me comparar com um cientista ou com alguém de uma universidade muito famosa, que recebe muito dinheiro para poder continuar fazendo pesquisas, se essas pessoas vierem a público e falar que aquilo que foi dito no passado está errado e que tem que ser revisto. Então elas se calam e continuam na mesmice. Então esse é um dos motivos da necessidade de conteúdos do tipo do meu canal aqui. Eu não sou ninguém se eu for me comparar com o potencial de Jean Valjean e de tantas outras pessoas que estão fazendo um trabalho extraordinário, mas eu penso assim que esse trabalho, por mais humilde que seja, sem um estúdio profissional, sem muitos recursos aqui nos meus vídeos, no meu canal, mas eu penso assim, para que tanto recurso para quem quer informação? Então esse canal aqui é um canal informativo, onde eu não prometo ter recursos formidáveis, mesmo porque eu tenho dificuldade para lidar com essas questões, mas eu tenho pressa em poder contribuir com aquilo, com o entendimento que eu tenho das coisas que eu tenho percebido dentro da revelação cósmica e no mundo que a gente está vivendo atualmente. Então, se eu me esqueci de falar alguma coisa importante, eu vou fazer mais alguns vídeos, né? E vou continuar postando aqui. Se vocês puderem, eu peço a gentileza de deixarem seus comentários e gostaria de desejar, já antecipadamente, né? Um feliz 2025 para todos nós, que a gente possa continuar juntos aqui, trabalhando, e eu conto com o like, os comentários de vocês, agradeço a todos que participam de uma forma ativa do meu canal, fazendo perguntas, e eu, na medida do possível, vou respondendo. Tá certo, pessoal? Por esses dias já vou fazer mais algumas aulas com os outros assuntos, algumas pautas bem interessantes que eu deixei anotado. Tá certo? Então, tudo de bom para vocês, obrigada por mais esse momento aqui juntos e até a próxima aula. Um abraço a todos.